eu possa, Pai, usá-lo para a glória do Teu nome. Que os que aqui estão, ó Pai, vieram na ansiedade, meu Deus, de ouvir a Tua voz, que escutem, meu Pai, porque o culto, meu Deus, é esta reciprocidade entre nós e o Senhor, coisas que falamos ao Senhor e coisas que escutamos do Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar dispostos, meu Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, através da Tua santa palavra. Fala, meu Pai, ao nosso coração, é o que nós pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Versículo de número 29. Ele diz assim, irmãos: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Amém, irmãos, até este versículo. Até o versículo de número 31. Meus amados e queridos irmãos, para quem conhece a Bíblia Sagrada, para quem conhece a carta aos Coríntios, sabe que o capítulo número 7, com Paulo, está falando acerca de como devem se portar, digamos, os casados, uns para com os outros. E aqui ele não dá conselhos apenas aos casados, mas também dá conselho às viúvas e dá conselho também às solteiras e aos solteiros e aos pais, digamos assim, das mulheres solteiras. E o capítulo 7 nada mais é do que uma resposta a questionamentos feitos pela própria congregação ou pela própria igreja de Coríntios, que fizeram a Paulo, como tem aqui no versículo de número 1 do capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Quando pessoas leem este primeiro versículo do capítulo 7, eles pensam logo, irmãos, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui juízo de valor. Ele está aqui, digamos, depreciando o casamento em relação à solteirice. E muitos interpretam assim: veja como o apóstolo Paulo prefere que as pessoas vivam solteiras do que casadas. Mas no decorrer do capítulo, nós vamos perceber e ver que este não é o juízo de valor do apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, ele fala isto aqui no versículo de número 1, por causa do que ele vai falar no versículo de número 26. Veja aqui o que ele fala no versículo de número 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim, ou seja, solteiro. Então ele fala que é bom que o homem não tocasse em mulher por causa da presente situação, por causa da situação que aqueles irmãos estavam vivendo. E qual era a situação, irmãos, da igreja do primeiro século? Era uma situação de perseguição. Era a situação de que muitos morriam por causa da fé. Então, por causa disto, Paulo estava aqui a dizer que seria bom que o homem ele vivesse solteiro. Porque naquela época, irmão, diferentemente de hoje, não tinha, digamos, tantos serviços, trabalhos para produzir renda do que nos dias atuais.
Então, uma mulher que se casava naquela época e perdia, digamos, o marido, ela ficava sem renda, ela ficava necessitada, ela ficava a depender dos outros. Diferentemente de hoje, em que uma mulher ela pode ter o seu emprego, fazer a sua própria renda e tal. Mas naquele tempo estava difícil por causa disso. As pessoas casavam e às vezes o marido perdia o marido e a mulher ficava numa situação, digamos, de escassez. Então, por causa disso, Paulo aconselhava que era bom que os homens não tocassem em mulher. Por causa disso, não por causa de juízo de valor. Até porque, irmãos, nós sabemos que o casamento é uma instituição de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. A Bíblia diz que não parecia bom a Deus que o homem ficasse só. Está em Gênesis. Então Deus institui ali o casamento. Deus viu, digamos, o anseio do coração do homem. Viu que o homem, ao dar, digamos, nome aos animais, e via que cada animal tinha, digamos, o seu, era um casal, o boi, a vaca, e assim sucessivamente os casais. Ele viu que estava só no coração dele. E por causa disso, Deus viu que não era bom que o homem ele ficasse só. Então ele fez a mulher a partir do homem. Outra coisa aqui que nós notamos no capítulo 7 de Coríntios. Paulo, às vezes, por acusadores, críticos da Bíblia, acusam Paulo de machista. Vocês já devem, quem está nas redes sociais deve ouvir muito isso. Acusam a Bíblia de machista. A Bíblia é machista, Paulo era machista. O que é machista, irmãos? Machista é uma ideia que diz que o homem tem superioridade sobre a mulher. O homem deve se sobrepor à mulher. Mas a Bíblia não ensina isso. Que a mulher deve ser, digamos, escrava do homem. Que o homem é um ser superior à mulher. Não. A Bíblia ensina que tanto o homem como a mulher são iguais diante de Deus. Apenas a diferença é que existe um papel para o homem e um papel para a mulher no casamento. No caso, a mulher ela deve ser submissa ao homem. E o homem, ele deve amar a sua esposa. Esses são os papéis. Assim como Cristo, diz a Bíblia, ama a igreja, assim deve o marido amar a sua esposa, dando a sua vida por ela, para mantê-la, como diz a Bíblia, sem mácula, sem ruga. Ou seja, o homem deve dar a vida à sua própria esposa. Para a Bíblia Sagrada, depois do relacionamento entre Deus e o homem, o segundo maior relacionamento não é entre o homem e a sua prole, o homem e os seus filhos, mas o segundo maior relacionamento humano é entre a esposa e o esposo. Ou seja, aqueles que devem viver unidos para sempre, porque a Bíblia diz que uma vez que se casam, tornem-se uma só carne para toda a vida. Mas vamos ver aqui, irmãos, como Paulo ele não era machista. Veja aqui no versículo de número 4, versículo de número 4, que diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Veja aqui a palavra de Deus ensinando que a mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quando são mulher, aqui eu falo esposa. É como se o domínio do corpo dela fosse do seu marido, e o domínio do corpo do marido fosse da mulher. Se, irmãos, existisse apenas uma via única, ou seja, o machismo, Paulo não falaria isso. Ele falaria apenas que o corpo da mulher é do homem, mas ele está dizendo também que o corpo do homem pertence à mulher. A mulher tem domínio sobre o corpo do seu marido. Veja outro texto que o apóstolo Paulo demonstra, irmãos, que ele não é nada disso, que o acusam. Capítulo 11 de Coríntios, também a mesma carta, versículo de número 11. Capítulo 11, versículo de número 11. Que diz assim: todavia, nem o homem é sem mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor.
Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Veja que ele está equiparando, assim como a mulher veio do homem, assim também todos os homens vieram de mulheres, nasceram de mulheres, mostrando, irmãos, que não há superioridade, mostrando aqui que há igualdade. Outro texto, irmãos, que Paulo fala da igualdade entre homem e mulher. Efésios, Gálatas quer dizer, Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Três, 28 de Gálatas, que diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja aqui novamente Paulo igualando o homem e a mulher. Não existe essa de superioridade, não existe machismo, não existe, irmãos, feminismo. O que existe na Bíblia é reciprocidade. O que existe na Bíblia entre homem e mulher é complementariedade, é cumplicidade. Ou seja, apenas o que diferencia são os papéis. Um é o papel do homem dentro do lar, o outro é o papel da mulher. E os papéis não faz do homem superior e não faz da mulher inferior, pelo contrário. A Bíblia diz que a mulher que dá filhos, a Bíblia diz que ela é salva por causa disso. Salva não eternamente, mas salva da má fama que a mulher teve por causa de ter conduzido Adão a pecar. Mas uma vez que ela ensina os seus filhos ao bom caminho, naquele momento ela não está sendo julgada má, está sendo julgada boa, porque está dando uma boa instrução, diferentemente de Eva, que deu má instrução para Adão. Então ela se salva a reputação da mulher salva quando ela instrui bem os seus filhos. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, irmãos, que não existe essa história de machismo na Bíblia Sagrada. E outra coisa interessante, no capítulo 7 ainda de Coríntios, nós vemos aqui Paulo falando acerca dos solteiros e dos casados, nos versículos 32 e 33. Veja aqui o que é que ele fala acerca dos solteiros e casados. Ele diz assim: e bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então aqui ele mostra a responsabilidade, uma vez que a pessoa, irmãos, ela se casa, ela tem responsabilidade no lar. É por isso que o casamento é uma coisa muito séria na Bíblia Sagrada. Não deve haver casamentos irresponsáveis, em que a pessoa não tem compromisso. O casamento, irmãos, não é apenas uma satisfação dos desejos carnais, mas uma pessoa que se casa, ela deve estar consciente de sua responsabilidade. O homem e a mulher devem estar conscientes do que, como devem operar. Então o tempo que era, digamos, elástico para o solteiro, ele se torna escasso para o casado, porque agora ele vai cuidar das coisas de casa. Ele não vai ter tanto tempo assim para sair com os amigos, para sair em diversões, até mesmo na obra do Senhor. Ele não vai ter tanto tempo como tinha antes. Então ele vai cuidar mais de casa, das responsabilidades do lar. A gente vê aqui a distinção também do solteiro e do casado. O casado deve se dedicar à obra, valorizar o seu tempo, preservar o seu tempo, cultivando o seu tempo com leituras bíblicas, com, digamos, leituras de bons livros, aproveitando o evangelismo, aproveitando, irmãos, para não se distrair deste mundo, porque vivemos em um mundo, irmãos, que distrai muitos jovens. É só você ver as redes sociais.
As redes sociais, irmãos, elas distraem, elas prendem muito os jovens. Então, jovem, valorize o seu tempo, orando, buscando a Deus, lendo a palavra, evangelizando, fazendo a obra, crescendo, viajando. Porque uma vez que você se casar, você vai ver, você vai desejar fazer todas essas coisas, mas por causa de suas responsabilidades, o seu tempo estará mais reduzido, estará mais encurtado. Então aproveite enquanto você é solteiro, enquanto você não está casado. Eu não quero dizer que casado você vai ter outras prioridades. Você vai canalizar de outra forma o seu tempo. Você não terá toda essa elasticidade que você tem enquanto jovem. E tem mais conselhos, irmãos. Aqui é cheio de conselhos no capítulo 7. E um dos conselhos interessantes, que também eu acho, no capítulo 7, é no versículo 39, quando Paulo fala desta forma assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo. Vou ler de novo. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Veja, irmãos, o conselho do apóstolo Paulo, que a mulher que fica viúva deseja novamente um novo casamento, contrair um novo casamento, pode, contanto que esse novo cônjuge seja em quem? No Senhor, ou seja um irmão em Cristo. É por isso que nós, irmãos, através desse texto, e também do texto de 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 6, versículo 14, quando ele diz que nós não podemos estar num jugo desigual, um crente com incrédulo. Vamos ler lá sobre o jugo desigual. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14. Ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Veja, Paulo dizendo que é um jugo desigual, o crente com o incrédulo. Aí ele compara a luz com as trevas, o templo de Deus com os ídolos, o infiel com os fiéis. Então veja, através desse texto aqui, é por isso que nós aconselhamos, irmãos, que um crente, ele não se case com um descrente. E muitas das vezes nós, baseados nesses textos, aconselhamos isso. E nós, durante todas estas décadas, irmãos, eu pelo menos nunca vi. Todas as vezes que eu aconselhei, já aconselhei várias pessoas nisso, e os irmãos também, nunca vi prosperar. Deve prosperar, alguém deve prosperar, algum relacionamento deve ter dado certo. Mas em todos o que nós aconselhamos, a união entre um crente e um incrédulo, irmãos, nunca deu certo. E as pessoas nos julgam como radicais, nos julgam como insensíveis, nos julgam como pessoas que não se importam com o amor, como se o amor, irmãos, o amor que eles julgam ser amor, fosse mais importante do que a verdade. A verdade aqui, irmãos, está mostrando, está revelando o que verdadeiramente acontece. Aí vê a habilidade de um crente se casar com um incrédulo. Veja no versículo 34, capítulo 7, ele diz: se quiser se casar novamente, se case, contanto que seja no Senhor, ou seja com o irmão em Cristo. Aqui diz que o crente, ele não pode ver num jugo desigual. O que é jugo? Jugo é aquilo que prende. Você não pode se prender ao infiel. Você não pode se prender a alguém que tem um credo diferente do seu. Um credo que seja totalmente antagônico ao seu. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Uma casa dividida, diz a Bíblia, ela cai em ruína. Então um crente, irmãos, que deseja contrair um relacionamento, que seja um relacionamento cristão, que adorem o mesmo Deus, que creiam nas mesmas coisas. E isso, irmãos, eu tenho o meu testemunho, mas o meu testemunho não é nada diante da validade da Bíblia.
Mas eu me lembro de uma coisa, uma vez eu com a minha esposa, naquelas desentendimentos comuns entre seres humanos, numa casa e tal, e a tempestade começou, e eu me lembro, irmãos, que de repente eu cito um versículo da Bíblia. Eu cito um texto da Bíblia, e quando eu citei o texto da Bíblia, a tempestade acalmou. E depois eu fui meditar. Eu, glória a Deus, porque minha esposa é crente, porque assim como eu, ela também é submissa à palavra de Deus. Agora imagine se fosse uma mulher rebelde à palavra. Imagine, irmão, se fosse ao contrário, ela tivesse citado a palavra para mim, eu não tivesse, fosse incrédulo. O incrédulo não se submete à palavra. O incrédulo, irmãos, ele não tem a palavra como autoridade. Então, por ter citado, não sei nem se ela se lembra, por ter citado a palavra, os ânimos, irmãos, acalmaram. E depois eu meditei, glória a Deus, porque nós somos crentes, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, essa importância desse conselho. Buscar alguém que seja crente, alguém que seja firme no Senhor. E, irmãos, é interessante que o texto que eu li, que ele fala sobre a abreviação dos últimos tempos, parece, digamos assim, uma ruptura total daquilo que ele está falando. Ele está dando conselhos a casados, ele está dando conselhos a solteiros. Aí de repentemente ele parece que ele muda de assunto, mas ele não muda de assunto. A gente vê aqui, como eu falei, dizendo: olha, você tem responsabilidade de casa, você não tem como tempo de solteiro. Mas eu digo uma coisa para vocês, versículo 29: isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Em outras traduções, aqueles que são casados sejam como se não fossem. Aqueles que são casados sejam como se não fossem. Como é que pode? No momento ele pede para eu ser responsável dentro de casa, que eu tenho que cuidar das coisas do mundo para tratar bem a minha mulher, e de repentemente ele diz que eu casado seja como se eu não tivesse casado. Será que ele está me aconselhando aqui, irmãos, como um casado viver uma vida de solteiro? Não é bem isso. Primeiramente, esse era um estilo muito comum, irmãos, do apóstolo Paulo. Era um estilo muito comum do apóstolo Paulo. Paulo estava, de repente, falando de um assunto, ele quebrava o assunto e falava das últimas coisas. E falava, irmãos, das doutrinas das últimas coisas. Ele sempre associava as coisas que ele estava vivendo com as últimas coisas, com o Apocalipse, com as últimas revelações, com a doutrina das últimas coisas. Por exemplo, quando, irmãos, ele escreve a carta aos Romanos, que ele está falando lá da tribulação, aí ele diz assim: irmãos, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que é de ser revelada em nós. Ele fala de problema atual e joga lá para a revelação, que vai ser quando a glória de Deus se revelar. Mas, irmãos, antes de entrar propriamente nisso, que eu quero entrar na ruptura do apóstolo Paulo, outra coisa que eu deveria ter falado, e me veio aqui o texto, eu pulei aqui o capítulo, era que em relação ao casamento é interessante. Eu disse aqui que o casamento ele é para sempre, aqui na terra. Mas quando chegarmos no céu, quando chegarmos no reino de Deus, eu não vou ter a minha esposa como esposa lá. Nós vamos ser apenas súditos de Deus. Apesar de eu saber quem foi a minha esposa aqui na terra, quando eu chegar lá, ela não será mais a minha esposa. Não terão, irmãos, mais esses vínculos familiares. Os meus filhos não serão considerados. Eu sei que eram meus filhos. Eu sei que esses casos vão para o céu, né? Porque filho de crente não é crente não, irmão, tem que se converter. Casos vão para o céu. Eu vou saber, meu filho se converteu, está aqui junto comigo. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando chegarmos no céu, como diz aqui em Mateus, veja o que diz Mateus, Jesus Cristo é quem diz isso. Como serão, irmãos, os casados no céu? Veja como será o casado no céu. Mateus 22, versículo 23.
Ele diz assim: no mesmo dia, chegaram junto dele, ou seja, junto de Jesus, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Os saduceus queriam pegar Jesus, eles não criam na ressurreição. E eles achavam, irmãos, que a vida após a ressurreição seria uma vida semelhante a essa que nós vivemos. Aí eles, para pegar Jesus: Senhor, tivemos aqui um caso em que um homem que se casou, e Moisés disse que aquele que se casa não tem descendência, o irmão deve vir fazer descendência para o seu irmão. Mas essa mulher se casou 7 vezes, e esses 7 homens morreram. Na ressurreição, com quem ela vai se casar? Eles pensavam que iam pegar Jesus. Aí Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E disse: e acerca da ressurreição dos mortos, porque na ressurreição dos mortos nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Então, meus amados irmãos, esse deve ser o motivo pelo qual Jesus, ou o apóstolo Paulo, ele deve ter feito essa ruptura. Ele estava falando acerca de coisas terrenas, como os casados deviam se portar, como o casado devia tratar a esposa, como a esposa deveria tratar o marido, e de repente ele faz a ruptura, que os dias são abreviados, que os casados sejam como se não fossem. E eu disse aqui que o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha esse, digamos, estilo da escrita dele. Ele estava falando de um determinado assunto, que de repente ele rompia e falava de uma coisa que ia se manifestar. E eu dei exemplo aqui acerca da tribulação. Ele falando da aflição e tal, ele disse: irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele estava falando de tribulação e de repente, olha, irmão, essa tribulação que nós estamos passando, essas dificuldades que estamos vivendo, elas não são de comparar com a glória que há de ser em nós revelada. Em outro momento, Paulo estava falando acerca da sua morte. Olha, eu estou para morrer e tal. Aí ele poderia se lamentar, mas ele não se lamentou. Veja o que ele fala em 2 Coríntios, não precisa abrir. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, quando ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Ele está falando da sua morte: eu estou para morrer e tal, estou perto de morrer, mas eu combati o bom combate, eu segui a carreira e guardei a fé, e desde agora me está, irmãos, me está guardada a coroa da justiça, que não será dada apenas a mim. Veja, o apóstolo Paulo sabia que esta coroa que ele ia receber, ele não ia receber assim que ele partisse. Porque ele estava falando acerca de quê? Ele estava falando acerca da ressurreição, acerca da ressurreição dos mortos. E o Senhor dará a coroa não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Ou seja, na morte, o homem rompeu aquilo que estava falando. Ele podia se lamentar, ele podia se entristecer, mas não, ele falou: firme, mas eu combati o bom combate, eu segui a carreira, eu guardei a fé, e tenho uma coroa
que amarem a vida do Senhor. Você quer, irmãos, detectar se uma pessoa é crente ou não? Passe um tempo com ela, conviva com ela e veja, irmãos, o quanto ela fala acerca da vida de Jesus. E repare quantas vezes ela fala acerca da volta de Jesus. Meu irmão, se você convive com um crente e esse crente não fala, nunca fala da volta de Jesus, tem alguma coisa errada, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aqueles que ficarem, eles amam a volta de Jesus. E meus amados irmãos, quando você ama, seja o que for, seja quem for, você não para de falar. A gente vê muito nas redes sociais a expressão de amor. Então, se você ama a volta de Jesus, se você ama a vida de Jesus, comece a falar dela, comece a proclamá-la, porque Jesus, diz a Bíblia Sagrada, a qualquer instante ele voltará. E quando ele voltar, diz o apóstolo Paulo, ele dará a coroa da justiça a todos aqueles que amam a sua vida. Era assim direto, irmãos. Ele estava falando de um assunto e pulava para o fim dos tempos. Em 1 Coríntios, ele está falando acerca dos dons espirituais e tal, que a igreja é um corpo, é um edificando os outros. Aí a gente abre um parênteses no capítulo 13, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 13 e 14. O 13, no entanto, de Coríntios é sobre dons espirituais. 12 e 14 especificamente. O 13, irmãos, é como se fosse um parênteses. Ele começa a falar do amor, dizendo que o amor, ele não se alegra com a justiça, não se folga com a justiça. Está falando do amor, que os crentes deviam amar uns aos outros, que a igreja devia se amar mutuamente. Aí de repente ele fala assim: mas estas coisas serão aniquiladas, esta vida como nós vivemos serão aniquiladas, porque virá o que é perfeito, e quando o que é perfeito vier, estas coisas não existirão mais. Veja, meus amados irmãos, que é constante isso no escrito do apóstolo Paulo. Ele está falando de alguma coisa, de algum assunto ligado à convivência, ligado a dons, ligado a como a igreja deve se portar, e de repente ele bota uma coisa dos fins dos tempos, e de repente ele inclui a coisa dos fins dos tempos. É por isso, irmãos, que o título da mensagem é o Apocalipse diário na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele vivia o Apocalipse a todo momento. Ele vivia, irmãos, os últimos dias a toda hora. Para o apóstolo Paulo, irmãos, é como se todo momento fosse a última hora, todo instante fosse o último momento. Então ele vivia sempre ligado a últimas coisas. Em Filipenses capítulo 3, ele falando acerca da cidadania, que muitos estavam entrando lá em Filipenses e dizendo-se judeus e se orgulhando por causa disso. Aí ele diz assim: estão se orgulhando porque são judeus, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim, ou seja, uma das principais tribos de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreu. Segundo a lei dos judeus, eu fui fariseu, ou seja, a lei mais rigorosa. Mas eu tenho todas estas coisas por perda. Ele está falando da cidadania terrena. Aí nos últimos versículos do capítulo que eu citei, ele diz assim: mas a minha pátria não está aqui. A minha pátria está nos céus, onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido semelhante ao seu corpo glorioso. Veja, irmãos, que ele está falando de cidadania terrena, aí depois ele passa a falar da cidadania celestial. Ele passa a falar do arrebatamento da igreja. Ele passa a falar, meus amados irmãos, do arrebatamento da igreja. E por que tanto o apóstolo Paulo, irmãos, ele falava nisso? Das últimas coisas. Ele falava isso para quê? Para alienar o povo, como muitos dizem. Não, vocês só ficam pensando na vida de Jesus, vocês só ficam pensando no céu, vocês só ficam pensando na glória, vocês são uns alienados, vocês não pensam em outra coisa. Uma vez eu me lembro na sala de aula, uma professora, eu interrompi, irmão, sempre as aulas. Eu, novo convertido, queria pregar, na aula de matemática estava falando de Jesus. A irmã Meliane, que às vezes me colocava no fogo, puxava assunto com o professor de história, ele ia questionar, ele Eduardo, aí me cutucava. Aí eu debatia com o professor de história, eu falava de Jesus na aula de biologia, eu falava de Jesus na aula de arte, não sei nem se existe mais aula de arte. A professora lá um dia falando que o filho dela conheceu o mundo todo, que não sei o que, não sei o que. Aí eu interrompi: professor, eu quero falar uma coisa. Ela: fala, meu filho. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aí no outro dia, irmãos, ela estava entregando as provas.
Aí ela chegou bem pertinho de mim, no meu ouvido, e disse assim: muito obrigado por aquela palavra, porque depois daquela palavra eu passei a ler a palavra de Deus, eu passei a ler a Bíblia Sagrada. Irmãos, era toda hora. Aí teve uma professora de química falando de Jesus para ela. Ela disse: vocês não falam, só falam de Jesus. Por causa de Jesus, vocês ficam com medo de viver, ficam com medo de ir para o inferno. Por causa do medo do inferno, vocês não vivem mais. Aí disse: professora, quem foi que disse que eu tenho medo de ir para o inferno? A palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho medo de ir para o inferno, não. Meu medo é a senhora ir para o inferno. A senhora tem que entregar a sua vida a Jesus. Eu não me lembro do que acontecia depois, eu só lembro desses fatos que aconteciam. E eu pregava a palavra do Senhor. Era como esta coisa: as pessoas dizem: vocês têm medo de ser demagogia, vai prender o povo. Mas não, irmãos. É a esperança do crente. A esperança do crente, irmãos, não é aqui e agora. A palavra de Deus diz que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não esperamos Cristo somente aqui, nós esperamos Cristo também aqui, mas a nossa esperança maior, meus amados irmãos, é a volta do nosso Senhor, é a redenção do nosso corpo, irmãos, é a salvação completa de nossas vidas. Por que falamos tanto nisso? Por que falamos tanto nisso? Paulo diz: por que falamos tanto nisso? Lá em Tessalonicenses, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ou seja, para dar ordem. Ele não pisará na terra, lá nas nuvens, diz a Bíblia. Os que morreram virão juntamente com Cristo, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabe por que, irmãos, falamos constantemente das últimas coisas? Por quê? Porque é consolo para o crente. É consolo para o crente. O que é consolo, irmãos? Consolo é aliviar da dor e da aflição. Quando o crente passa por aflição, passa por dor, sabe qual é o melhor remédio para ele, irmãos? Aguenta aí as pontas, aguenta aí as dores, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Naquele momento o crente genuíno, irmãos, ele se revigora. Por quê? Porque é um consolo para o crente. Sabe, irmãos, para quem é tormento, falar do Apocalipse, para o incrédulo. É por isso que o incrédulo não suporta, porque vai ser dia de juízo. Mas para o crente, irmãos, falar das últimas coisas não é juízo. Para o crente, falar das últimas coisas é consolo no coração. Consola o crente no coração. Diz a Bíblia: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É consolo para o crente, irmãos, falar acerca da volta de Jesus. Foi por isso que ele disse que o tempo se abrevia. E o que resta nesse tempo abreviado, nesse tempo curto, o que resta? Resta apenas uma coisa: os que são casados sejam como se não fossem. O que é que ele quer dizer com isso? E no momento ele diz, irmãos, que eu devo me preocupar, devo cuidar da minha esposa, devo cuidar da minha casa. Mas eu não posso, irmãos, viver somente para isso, porque existe uma missão maior. Existe, irmãos, uma missão maior do que simplesmente eu cuidar da minha casa. Existe uma coisa mais urgente. É importante eu cuidar da minha casa? É. Eu devo fugir dessa responsabilidade? Não. Mas existe uma urgência maior. E qual é? A urgência maior, irmãos, é a pregação do Evangelho. É a pregação da salvação. É a pregação, irmãos, de esperança que o mundo precisa. Porque nós vivemos em um mundo em que as pessoas, irmãos, estão morrendo sem Cristo. As pessoas estão sendo ceifadas. E a pergunta é: o que você está fazendo para alertar estas pessoas? O que você está fazendo para apresentar Cristo a ela? O que você está fazendo para apresentar a única salvação, o único livramento que existe para as pessoas? Os casados sejam como se não fosse. Porque, irmãos, eu tenho que me dedicar também na obra. Quantas pessoas você já ouviu assim: ah, depois que eu me casei, eu não deu mais para fazer, eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais fazer aquilo. Irmãos, isso é desculpa. Porque tem tempo sim.
Sobra tempo, irmãos. O tempo é mais escasso? É. Mas você tem tempo sim ainda para orar. Você tem tempo só se organizar. Irmãos, eu vivo nessa correria de trabalho, correria de família, correria de congregação, mas eu estou, irmão, sempre anunciando, eu estou sempre pegando, eu estou sempre evangelizando com os irmãos, fazendo a obra. Por quê? Porque o tempo é abreviado. Vai chegar um dia, irmãos, que não vai ser mais relacionamento. Vai chegar um dia que eu vou me apresentar diante do Senhor, porque diz a Bíblia que todos nós, cada um de nós, apresentará ante o tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras, para saber aquilo que fizemos de mal ou bem com o nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo, a nossa vida, irmãos, deve ser instrumento para a manifestação da glória de Deus, deve ser instrumento para a propagação do Evangelho. Se nós, irmãos, estamos negligenciando, nós estamos pecando, nós estamos falhando, nós estamos falindo, nós não estamos cumprindo aquilo que nós somos chamados. Você não foi chamado simplesmente para se casar e construir uma família. Você foi chamado, meu amado irmão, para testemunhar acerca da ressurreição de Jesus. Os casados sejam como se não fossem. Os que compram como se não possuíssem. Não se apegue naquilo que você compra. Não se apegue nas coisas materiais. Fala como se é falado no hino, que Ele me dê aquilo que eu consiga deixar na mesma hora. Que Ele me dê aquilo que eu não me apegue nem um minuto mais. Que Ele me dê aquilo que eu posso desprezar na mesma hora. Que nada material possa, meu amado irmão, me afastar da minha missão. Se algo vier para me afastar da minha missão, que esta coisa se afaste, que não venha, porque nós temos que cumprir o nosso chamado na obra do Senhor. Os que cumprem como se não se possuísse, não se apegue às coisas materiais. Não se apegue à moda, não se apegue às coisas deste mundo, não se apegue à roupa, à marca, como o mundo se apega. Viva como se não possuísse. Se roubou, não vai, pode até fazer falta, mas não vai me fazer paralisar aquilo que eu estou fazendo. Não viva o materialismo mundano. Os que fogam, como diz a Bíblia, como se não fogasse. Irmão, passei a semana toda trabalhando. O domingo é folga, para mim não. O domingo é dia de fazer pregação, é dia de queimar o neurônio. Às vezes, irmãos, é uma guerra, ajuda aqui, a menina está chorando, não sei o quê, a menina está subindo, a menina está enfiando o feijão, que a outra estava brincando na boca, vai enfiar no ouvido, agora é no nariz, já cuida, e eu corro a palavra, que eu estava pensando mesmo aqui, e aqui, irmão, estou eu, pregando a palavra do Senhor. Os que fogam como se não fogassem. Por quê? Porque o nosso descanso não é aqui, o nossas férias, irmãos, não é aqui, a nossa aposentadoria não é aqui, mas o nosso descanso é na presença do Senhor. Como diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 7. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7, que diz assim: e a vós que estáis atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder. Veja, os que vivem atribulados, descanso conosco, quando o quê? Quando se manifestar o Senhor. O nosso descanso, irmãos, é quando se manifestar o Senhor. Só tem dois momentos que o crente descansa, sabe quando é? Primeiro, quando o Senhor se manifestar. Segundo, quando ele morre. Quando o crente morre, irmãos, o descanso deve ser esse. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, se não me engano, diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Veja, bem-aventurados os mortos, que descansam de suas obras, e de seus trabalhos, e as obras os seguem. Quando é que ele descansa, irmãos? Ou quando Jesus volta, ou quando ele morre. Porque enquanto ele estiver com fôlego, irmãos, ele vai estar trabalhando na obra do Senhor. Ele vai estar produzindo, ele vai estar em oração, ele vai estar em guerra, ele vai estar em pregação, ele vai estar em oração. Dizem, irmãos, que há 3 tipos de crentes: o cansado,
os descansados e os incansáveis. Os cansados, os descansados, são aqueles que são descansados. Os irmãos vão, mas tudo bem, eu oro aqui deitado por eles. Fica na rede, é o descansado. Os irmãos estão na luta ali no culto campal, mas eu estou aqui assistindo isso aqui, mas eu estou, minha cabeça vai lá. É o descansado. Existem os cansados. Quem são os cansados? É aquele que chega para você, irmão, no passado eu vi muito. No passado eu fiz missão, no passado eu preguei, no passado eu estava nas praças, no passado eu fazia isso, no passado, mas hoje não estou cansado. São os cansados. Agora, irmãos, existem os incansáveis. São aqueles que não param nunca. São aqueles irmãos que é cansado, é passando o tempo, é sentindo dor na perna, é sentindo dor na coluna, é sentindo dor, irmãos, de cabeça, é ficando cego praticamente, mas estão lá, irmãos, fazendo a obra do Senhor. Estão lá vindo com culto de oração, estão lá pregando a palavra de Deus. É não sei quantos anos, é quase 70 anos, mas está, irmãos, como um jovem, pregando, fazendo vergonha, muito jovem, pregando a palavra do Senhor, como se fossem jovens. Irmãos, tem pessoas que trabalham um ano na obra do Senhor, são bons. Tem outros que trabalham 10 anos, são melhores ainda. Mas tem aqueles irmãos que trabalham a vida toda. Esses são imprescindíveis. Esses não podem faltar. Esses não podem faltar. Pode ser só 2 irmãos, irmão, na oração. Pode ser só 2 irmãos em oração, mas continua na oração. Porque os irmãos que são só esses 2 irmãos que estão sustentando a obra com as suas orações. Deus está operando através deles, através da oração. Deus está sustentando através deles, na oração, pela intercessão. Era Moisés, irmãos, por causa da intercessão de Moisés, Deus sustentava um povo inteiro, uma nação inteira. Então seja um crente incansável, seja um crente que não ceda, seja um crente que não fique resiliente. É por isso que o próximo é os que choram como se não chorassem. Irmão, nós temos muitos motivos para chorar neste mundo. Tem pessoas que choram por perda, tem pessoas que choram de alegria, tem pessoas que choram de dor. Todo dia aquela dor as pessoas choram. Tem pessoas que choram de saudade, tem pessoas que choram porque erraram. Choramos por vários motivos. A Bíblia não condena chorar. Você quer chorar? Chore. Mas diz a Bíblia que os que choram como se não chorassem. Não viva derramando pitangas, não. Não vive chorando, se lamentando como infinito, não. Chore, mas viva como se não chorasse. A Bíblia diz assim que nós temos até, irmãos, que semear chorando. Às vezes é assim, sabe por quê? Porque diz a Bíblia aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe quem vai nos consolar? É Deus. Irmão, tanto que eu tenho chorado, tanto que eu tenho humilhado, tanto que eu tenho pedido, tanto que eu tenho derramado a minha alma, eu digo, continua nesse choro. Sabe por quê? Porque quem vai enxugar as lágrimas dos teus olhos não é o pastor, não é o dirigente, não é o irmão A, não é o irmão B. Quem vai enxugar as lágrimas dos teus olhos é Deus, como diz aí em Apocalipse, e Ele limpará. É o próprio Deus que vai limpar, irmãos, dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso que vale a pena chorar pela obra de Deus, por isso que vale a pena se angustiar pela obra de Deus, por isso que vale a pena, irmão, sofrer pela obra de Deus, porque o Senhor Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Os que choram como se não chorassem, viva como se não estivesse chorando. Erga a cabeça, meu amado irmão, erga e continue realizando a obra do Senhor. Continue fazendo aquilo que o Senhor quer de você. E por fim, os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Use do mundo, se utilize. Quer fazer lazer com a família? Vá.
Quer comprar, quer um dia comer uma comida mais sofisticada, como? Gaste lá seu dinheiro. Quer fazer um passeio, passeio. Mas não abuse destas coisas, não. Não ache que aqueles que abusam destas coisas, eles estão vivendo a vida plena. Aqueles que estão sempre postando em praias, aqueles que estão sempre postando em comendo comidas boas e lanchonetes boas, você pensa que eles estão vivendo. Aqueles que estão sempre postando em ostentação, luxando, aí você pensa que eles estão vivendo. A Bíblia diz que isso passa. A aparência do mundo é só aparência, irmãos. É só casca. Conteúdo não tem, é morto, é sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro é só rapina, é só adultério, é só prostituição, é só homicídio, é só inveja, é só mágoa no coração, é uns querendo passar sobre os outros. Não tem conteúdo espiritual, não tem vida de Deus, não tem vida abundante no coração, não tem alegria real, precisa de remédio para dormir, precisa de estar se distraindo aqui e acolá, se colocar sozinho num canto, fica em depressão, fica triste, porque não tem conteúdo. Mas o crente não, o crente, quando ele sabe que este mundo, ele só vai de mal a pior, que este mundo está em destruição, que essa aparência aí, irmão, é só fora, por dentro não tem nada. O crente, irmão, ele está observando o que está no coração, é que está no coração, o que as pessoas fazem segundo a fé delas, segundo o que elas fazem diante de Deus. Por quê? Porque é isso que vai permanecer. A Bíblia diz que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Quer que as coisas permaneçam na vida? Sabe o que é que vai permanecer em nossas vidas? Não é a roupa nova, não é o estilo, não é o celular novo. Sabe o que é que vai permanecer em nossas vidas para sempre? É aquilo que fizemos segundo a vontade do Senhor. Por isso que importa a vontade do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conforme, não na forma deste mundo, deixa esse mundo do jeito que está se acabando, para que possais experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nós queremos isso, irmãos, experimentar qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, crente, o tempo se abrevia. Diz a Bíblia que não temos que andar como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.